Eu cumprimento a Santa Amada Igreja, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu queria primeiramente, estar agradecendo a Deus, ao pastor, a esposa dele, por esta rica oportunidade, amém, de estar aqui diante deste altar. A gente sabe que quando a gente sobe no altar, a responsabilidade é tremenda, amém? Mas eu creio que se eu estou aqui, é porque Deus me escolheu para estar, aleluia, trazendo a palavra dele para o coração de cada um aqui, amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos para estar abrindo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo Lucas 17, a partir do versículo 11, amém? Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura da palavra agora, amém, irmãos? A leitura tem como título aqui: 10 leprosos são curados. Aleluia. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Aleluia, aleluia. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Aleluia. Jesus perguntou: não foram aleluia, perdão, irmãos. Não foram todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que... Aleluia, perdão. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Palavra maravilhosa essa, amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Essa palavra tem uma revelação muito grande. E hoje em dia nós estamos vivendo muito isso dentro das igrejas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Nós vemos as igrejas hoje, irmãos, que elas ficam cheias em dias de campanha, quando tem uma festa, alguma coisa desse motivo, a gente vê que a igreja fica cheia. Aleluia. Hoje em dia, aleluia, as pessoas vêm na igreja só para receber bênção. Aleluia. Só para receber o milagre. Só que ninguém vem atrás do abençoador. Ninguém vem atrás daquele que pode fazer o milagre. Aleluia. Esta palavra fala um pouco disso. 10 leprosos foram curados. Aleluia. Voltou para agradecer a Deus, só um louvor a Deus, amém? Mas isso nem é tanto culpa às vezes das pessoas que vão até a igreja, muitas das vezes os próprios pregadores que causam isso na igreja. Aleluia. Hoje em dia está se pregando o evangelho totalmente comercial. Aleluia. Você vem para a igreja que Deus vai te dar um carro. Você vem para a igreja que Deus vai te dar uma casa nova. Você vem para a igreja que Deus vai te fazer um empresário. Mas na verdade não é isso que Deus quer de nós. Aleluia. A palavra de Deus fala, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele para que nós sejamos salvos. Amém? Então não adianta a pessoa vir para a igreja, aleluia, vem para a igreja, recebe a bênção, a gente não vê ela mais, aleluia. Mas eu creio que aqui não vai acontecer isso, porque a cada dia que passa essa igreja está mais cheia. Glória a Deus por isso, Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ontem eu estava estudando a palavra do Senhor e Deus me deu essa palavra,
Aí eu estava lendo, no momento assim eu não entendi por quê. Aí Deus foi falando comigo, aleluia, porque não tem como você pregar uma coisa que você não vive, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu acho que cada um de nós, ou se não passou, vai passar por isso também. Quando a gente está na prova, irmão, muitas das vezes, quando a gente não é convertido, aleluia, aí você vê que a coisa está estreita, você vai procurar Deus. Isso já aconteceu comigo, porque a minha mãe era evangélica, mas eu não queria nada com Deus, aleluia. Meu negócio era só beber, fumar e fazer tudo que não provinha de Deus, tudo que era do desagrado de Deus, amém? E tinha vezes na minha casa, eu bebia tanto que às vezes eu gastava meu salário todo, aí no outro dia eu ia gastar um dinheiro, às vezes até para comprar um leite para os meus filhos, e eu não tinha, aleluias. Teve uma vez que eu me lembro, eu fiquei desempregado, e assim não tinha como eu receber o seguro, porque tinha acontecido alguma coisa lá. Eu não sei porquê, eu acho que tinha uns 2 dias que eu tinha arrumado emprego, mas eu precisava de receber o seguro. Aí, como eu sabia, né, minha mãe falava assim, não, ora a Deus e tal, que Deus vai trazer o resultado, aleluia. Eu me lembro como se fosse hoje, eu vim aqui nessa igreja universal, aleluia, e dobrei o meu joelho e falei com Deus, meu Deus, se o Senhor permitir que eu receber o meu seguro, eu vou voltar nesta casa e vou ofertar ao Senhor, aleluia. Até hoje eu não pus os meus pés lá, amém? É por isso que a palavra falou comigo, aleluia. Eu também fui um daqueles leprosos. Deus fez o milagre, que para mim aquilo ali foi um milagre, e eu nem lá voltei. E a vida foi continuando no pecado, aleluia, amém. Oh Deus santo, Deus maravilhoso. A minha vida, irmãos, era só para beber, só para fumar, só para fazer tudo que não provinha do Senhor. E tudo aquilo, a palavra de Deus fala que o homem é o cabeça da casa. E eu, graças a Deus, mesmo quando eu não era convertido, aonde eu ia, eu levava minha esposa. Então, quando eu fazia errado, ela ajudava a fazer errado. Nós dois éramos uma só carne, mesmo antes de nós ter convertido. Mas até com o pecado, nós éramos uma só carne. Aleluia. Então, quando nós íamos beber, às vezes eu recebia um salário inteiro numa noite. Aleluia, glória a Deus. E no outro dia eu ia procurar na minha carteira, às vezes se fosse hoje, eu lembro que eu tenho 4 anos, que graças a Deus o Senhor me libertou, e eu ia procurar na minha carteira há 4 anos, eu acho que o salário mínimo era uns R$385. Eu fico pensando como que pode 2 pessoas, numa só noite, gastar R$385. É desse jeito, né? Mas é isso que o devorador faz. Ele vai tomando aos poucos, e a pessoa, quando ela não tem no coração o Senhor, ele vai deixando, e naquilo o inimigo foi agindo na minha casa. Eu tinha um ótimo emprego, onde o emprego até que me dava status. Eu trabalhava no Conselho Regional de Engenharia, e eu não sei porque eu trabalhava lá 12 anos, e de um dia para a noite eu falei assim, não quero trabalhar nesse lugar mais não. E fui lá, conversei com o chefe, era referência lá. Eu conversei com o chefe, ele, não, você tem certeza que você quer sair? Eu quero sim. Aí saí daquele emprego, eu lembro que na época eu saí de lá em 2003. Eu lembro que eu recebi aproximadamente uns R$13.000. E R$13.000, irmãos, até hoje eu recebi esses dinheiros, dava para me fazer muita coisa. Mas como eu não estava nos caminhos do Senhor, né? É dessa forma que o devorador fez. Eu lembro que eu comprei algumas coisas para minha casa, e no intuito lá sobrou R$7.000 para mim e para ela. E com uma semana, eu e a minha esposa, nós conseguimos beber R$7.000, porque nós não fazíamos outra coisa. O devorador estava destruindo tudo que nós tínhamos. Então eu saí daquele emprego e fiquei desempregado por algum tempo, dependendo única e exclusivamente da minha mãe, porque eu não tinha Deus no meu coração. E aí passou um tempo, eles me ligaram de lá mesmo e me convidaram para me trabalhar de digitador naquele lugar mesmo. Eu estou contando isso aqui, irmãos, porque isso é muito forte. Aleluia, glória a Deus. E então eu trabalhando naquele lugar, eu lembro que eu trabalhava de digitador de 6 horas, e tinha mês que eu recebia R$1.400 no mês, e eu não sei aonde que ia, porque infelizmente eu não comprava nada, nem para mim, nem para os meus filhos. Aleluia. Às vezes meus filhos precisavam de um tênis, ou era minha mãe que dava, ou era alguém que nos conhecia que dava, e era desse jeito.
Tinha vezes, irmãos, que eu gastava dinheiro até do frango no sábado e no domingo eu tinha que pedir emprestado para comprar a bênção do frango para nós comermos. E nisso aí o destruidor, o devorador foi só agindo nas nossas famílias, aleluias. E eu fui passando só empregos e tudo que eu ganhava, até tudo que eu ganhava era para beber, era para fumar. Na nossa casa ficava assim. Eu não sei se os irmãos, né, já viveram isso. Quando você bebe, fuma e você faz tudo que é errado, a sua casa vive cheia. A nossa casa não era diferente. Todo final de semana tinha um churrasco. Todo final de semana nós fazíamos churrasco. Não sei de onde que saiu o dinheiro, mas todo final de semana era um churrasco. E o trem foi só ficando mais estreito. A cada dia ficava mais estreito. Até que um dia eu saí com a minha esposa. Nós saímos no sábado de manhã. Fomos para um bar e enchemos a cara até a noite. Aí levamos o pessoal para a nossa casa. E aí enchemos, bebemos. E aí então, cansamos de beber, nós fomos para a cama, deitamos, tudo tranquilo, até então parecia tudo tranquilo. Minha esposa estava bem, aí de repente ela começou a sentir uma dor no braço direito, e aí eu fiquei meio estranho com aquele negócio e tal, estava tão bem, aí ela já se levantou. E naquilo ali, irmão, foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Naquela hora ali que Deus começou a me mostrar o que o inimigo estava fazendo na minha família. Aleluia. Como diz a palavra, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E ele já estava tentando fazer isso nas nossas vidas. Aleluia. Então a minha esposa levantou e começou a clamar dor do braço. E de repente, do nada, nós começamos a brigar. E nós brigamos e discutimos, e o trem foi só ficando mais feio. Até que então, irmãos, eu sei que foi Deus que permitiu isso acontecer para me abrir os olhos. Porque mesmo eu sendo muito errado, eu sempre amei minha esposa demais. Então, o inimigo começou a falar na boca dela tudo o que acontecia dentro do meu lar. Aleluias. Falou que queria tirar ela de mim. Falou que queria matá-la e falou que queria destruir a minha família. E era isso que estava acontecendo, porque os meus filhos já estavam vendo aquilo acontecer. A minha filha já tinha uns 15 anos e a gente já estava começando a levar ela para áreas. Nós já estávamos levando ela para os caminhos errados. E eu me sentia incomodado com aquilo ali, mas eu não conseguia fazer nada para mudar aquela situação. Aleluia, glória a Deus. Então o inimigo foi falando. Na nossa casa tinha um esgoto lá que saía do nada assim, a gente ficava assim sem saber o que acontecia. E o inimigo falou na boca dela: até esse esgoto que está passando aí na tua casa, sou eu que estou permitindo. Aí ele foi e falou assim: sou eu que mando na tua casa. Aí Deus tocou no meu coração na hora que eu falei assim: aqui não. Na minha casa você não manda não. E Deus começou naquele momento. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele usa quem quer na hora que Ele quer. Aleluia. Naquele momento eu comecei a orar pela minha esposa. E Ele foi retrucando e orando. E Deus me usou para repreender o espírito maligno que estava dela. Eu sei que nós ficamos umas 2 horas naquilo. E Ele retrucando e falando. Eu falei com Deus. Eu dobrei o meu joelho e prostei e comecei a chorar. Meu Deus, eu não aceito isso mais na minha vida. O Senhor não me criou para sofrer desta maneira. O Senhor me criou como cabeça. Como pode eu ficar dessa forma? Eu estou sendo cauda, sendo pisado, e o inimigo está dizendo que vai destruir a minha família. Mas a partir de hoje, meu Deus, eu não permito isso mais na minha casa. Glória a Deus, aleluias. Naquele momento, irmãos, eu fui lá, nossa casa vivia cheia de cerveja, cheia de vinho, cheia de porcaria, tudo tinha. Eu fui lá, peguei a cerveja, tudo, joguei fora. Eu lembro que a geladeira estava cheia de maço de cigarro. Glória a Deus, aleluia. A minha geladeira estava cheia de maços de cigarro, que até isso o inimigo dá, né? Mas quando eu precisava do frango, passava estreito. Aleluia. Eu fui lá e joguei tudo fora e falei com Deus: meu Deus, eu não aceito isso mais na minha casa. Aleluia. É por isso que eu creio que Deus escolheu para mim estar falando com vocês aqui hoje. Eu pensava em procurar o AA.
Aleluias. Eu pensava em procurar vários meios para me libertar da bebida. Porque a bebida é o seguinte, ela te traz um prazer instantâneo. Aleluia. Depois que aquele efeito passa, aleluias, você se lembra, não, meu Deus, quanta besteira eu fiz, quanta porcaria eu fiz. O que é isso? Como que eu pude fazer isso? Às vezes eu fazia coisas que eu mesmo duvidava no efeito da bebida. E naquele dia Deus me libertou. Por isso que Deus é tremendo. Deus é Deus de milagre. Deus não brinca em serviço, irmãos. Aleluia. Eu bebi 16 anos. Aleluia. E da noite para o dia, quando eu dei um passo para Deus, eu prostei diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo se humilhar e se arrepender, aleluia. E foi isso que aconteceu comigo naquele momento. Eu me humilhei, eu me prostei diante de Deus, falei, meu Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. A partir de hoje não entra bebida mais na minha casa. E daquele momento em diante, aleluia, Deus me libertou. Eu fui liberto, meus irmãos. Foi da noite para o dia. Eu e minha esposa, eu não via nem como a gente sair da bebida, mas Deus foi lá e tirou nós da noite para o dia. Muitos ficam se perguntando, eu estou na igreja e eu não sou liberto do cigarro. Eu estou na igreja e não sou liberto da prevaricação. Eu estou na igreja e não consigo me ver livre da bebida. Irmão, só existe um jeito da gente ser liberto. A gente tem que abrir o coração e falar com Deus, eu não aceito isso mais. Não tem como você ser liberto. Não, hoje eu fumo um cigarrinho, amanhã eu fumo outro. Não, você tem que falar, não fumo mais, porque Deus não me criou fumando. Aleluia. Deus criou a gente para ser feliz. Aleluia. É para fazer a diferença. Aleluia. Isso está aqui nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmãos. Aleluias. Muitas das vezes eu me perguntava, porque quando você é novo convertido, a sua visão espiritual muitas das vezes ainda está, aleluia, você não foi completamente liberto, então a sua visão espiritual também é restrita. Eu ficava vendo Deus usar as pessoas, muitas pessoas eu já vi, Deus usa ali a pessoa, ela pula no poder, aleluia, ela sai daquela porta ali, irmão, e acende o cigarro. Ah não, quando Deus me libertar, aleluia, eu vou ser liberto. Como que vai ser liberto, irmão? Se você sai dessa porta e volta a fumar, você sai da porta e fala palavrão, não é isso que Deus quer, não. Deus nos escolheu como povo santo, aleluia, glória a Deus, como povo santo. Glória a Deus. Eu contei para vocês os fracassos. Agora eu vou contar um pouco do que Deus fez. Aleluias. Eu vivi com a minha esposa. Aleluias. Enquanto nós estávamos no pecado. Foi 16 anos. Eu sempre falava com ela assim, ô meu bem, mês que vem nós vamos nos casar. Chegava o mês que vem, nós bebíamos o dinheiro todo e ficava para o outro mês que vem. Isso foi 16 anos. Aleluias. Eu lembro que nós nos convertemos em agosto de 2008. Para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluias. Quando foi em fevereiro de 2009, Deus abriu as portas e nós nos casamos. Nós casamos no civil e Deus levantou pessoas que nós não tínhamos condições nenhuma. Deus foi lá e levantou pessoas para nos abençoar e nós casamos na igreja para a honra e glória do nome dele, porque a obra de Deus é completa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus não faz nada por incompleto. Aleluia. Só que o que está faltando no povo de Deus hoje, irmãos, aleluias, é saber agradecer. Oh, aleluias, louvado e gratificado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe, amém? Aleluia. Falta a gente saber agradecer a Deus. É o que tem acontecido nas igrejas. O povo vem, recebe um milagre e some das igrejas. Ou ao contrário, muitas das vezes as pessoas não recebem um milagre e não vêm mais na igreja. Mas por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Aleluias. A palavra de Deus fala que nós devemos ser perseverantes. Aleluias. Existe uma mulher que é citada aqui na palavra de Deus. Aleluias. Que ele dá o nome dela da viúva persistente. Aleluia. Se não é viúva, é uma mulher persistente. Aquela mulher, ela ia na porta do juiz todo dia.
Todo dia ela batia na porta daquele juiz, aleluia, e aquele juiz era um homem que não temia nem a Deus e nem os homens, mas a mulher não desistia, porque ela sabia que ela servia, ela continuou batendo, e aquele juiz, até por incômodo, ele foi: eu vou atender essa mulher, porque eu não aguento mais ela me importuná-la. É assim, a palavra de Deus fala que nós devemos pedir para receber, amém? Buscar e vai receber, aleluia, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser perseverantes, irmãos, aleluia. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, aleluia. Se você não recebeu aquilo que você está buscando hoje, fica ligado, porque pode ser amanhã, amém? A palavra de Deus fala em Eclesiastes 3, capítulo 1, que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, às vezes, não chegou o tempo ainda de você ser abençoado, porque as bênçãos do Senhor, ela não acrescenta a dor, aleluia. Muitas das vezes a gente se confunde: não, vou pegar isso aqui que é mais rápido e mais fácil, mas não é isso que Deus quer para o povo dele. Ele quer o melhor, aleluia, glória a Deus, louvado e gratificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, oh Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. Aleluias, é isso que Deus quer, amém, irmãos? Que nós sejamos igual aquele leproso, que após ser purificado, ele voltou, aleluias, ele louvou a Deus, ele adorou a Deus, ele se prostrou diante de Jesus e agradeceu a Deus o que ele tinha feito por ele, amém? Nós não devemos ser ingratos. Nós devemos ser gratos a Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus escolheu para cada um de nós estarmos aqui hoje. Nós podíamos estar em vários lugares, mas Deus escolheu eu e você para estarmos presentes aqui, para ouvir a palavra dele. Aleluias, glória a Deus. Eu queria, irmãos, para concluir aqui a minha palavra, aleluias, concluir a palavra de Deus, aleluia. Os irmãos não precisam abrir não, mas eu vou estar lendo aqui Atos 3, amém? Aleluia. Muitos conhecem essa palavra e eu creio que Deus vai falar com a igreja através dela. Eu creio que Deus já está falando, amém? E Ele vai continuar falando, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra fala aqui, ó, a cura de um mendigo aleijado. Atos 3, a partir do versículo 1, amém? Os irmãos podem estar guardando aí para estar lendo em casa, amém? Eu vou deixar só para os irmãos verem como que Deus testifica. Deus me deu essa palavra e foi falando no meu coração, me trouxe essa mensagem para deixar para vocês. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João, aleluia, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Aleluia, glória a Deus. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aleluia. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente, aleluias, os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Ele de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, aleluias. Aquele homem, aleluias, ele já estava sem esperança. Por isso que Deus trouxe essa mensagem no meu coração. Aquele homem estava sem esperança, amém, irmãos? Mas Deus usou 2 discípulos dele para falar com ele: levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem não foi ingrato, que ele podia ter levantado e ido para a casa dele. Ele não, ele se levantou
e foi até a casa do Senhor, adorou ao Senhor. É isso que eu quero deixar para a igreja. Irmãos, não sejamos ingratos, sejamos agradecidos ao Senhor, até mesmo pelo dia que você se levanta e se coloca de pé, aleluias, porque se você está de pé, é porque Deus permitiu, amém, aleluias. E se o seu milagre não chegou ainda, é porque não é o tempo. Não desista, seja persistente, seja perseverante, porque o Senhor tem o melhor para nós, amém. A palavra do Senhor me fala, não sou eu, é a palavra de Deus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. É a palavra, irmão, a palavra fala, aquele que crê, aleluia, será salvo. Aleluia. Não fica pensando no milagre. O milagre maior é a nossa salvação, amém? É a vida eterna. Jesus não morreu só para você receber um carro, só para receber uma casa. Jesus morreu para um dia você estar no céu juntamente com Ele, adorando e louvando a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. É isso que eu quero deixar para a igreja, amém. Seja perseverante no Senhor, que o homem não pode oferecer nada, mas o Senhor pode te oferecer tudo, aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, e que o Senhor continue abençoando e guardando a cada vida que aqui está, amém, irmão? Glória a Deus, amém.